Boa, voltei. Tive um pequeno imprevisto, mas voltei. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta TDP. Hoje nós estaremos falando sobre 13º salário e suas principais dúvidas com uma convidada super especial, que é a professora Iris Carolina. Então, sejam todos bem-vindos. Eu já vou estar chamando a nossa convidada para estar enriquecendo a nossa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários porque eu estou sem o fone. Oi, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem por aí? Tá, agora sim. O Liberato disse que doeu lá a queda, ó. Inaugurou. Mas faz Ah, parte, né? Ao vivo tem dessa, cai, volta, não tem problema. O importante é levantar e né? continuar. Exatamente, exatamente. O importante é continuar. Pois é, Iris, é um prazer tê-la aqui conosco nessa quinta-feira. Estou muito feliz com você ter aceitado o meu convite e estar participando da nossa quinta TDP. E é um prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento e ajudando nossos colegas do DP nas rotinas, né? A gente tá, como tu mesma tinha falado antes, a gente ainda tá na correria de DCTF Web, não imaginamos que quando a gente estivesse fazendo essa live ainda estaria nessa correria, mas estamos, né? Tá, tem aparecido muitas empresas aí para regularizar o e-social, então estamos na luta, mas realmente não é porque a DCTF Web está aqui que o resto para, né? Logo em seguida já temos, então, o vencimento da primeira parcela do 13º, então precisamos falar desses assuntos, tirar as dúvidas do pessoal, para a gente também não deixar isso para trás. Tem que dar conta de tudo, não dá para dar conta de uma coisa e deixar a outra para trás, né? É verdade, não pode parar, tem que continuar. Então, a gente tem que estar se atualizando para não fazer de forma errada, que depois venha ter um prejuízo tanto para a empresa e para os colaboradores, né? Uhum, exatamente. Pois é. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem nessa interrogaçãozinha, porque fica melhor para a gente estar visualizando os comentários, as dúvidas de vocês, tá certo? Porque os comentários, como está em duas telas, fica mais difícil. Eu vou estar virando aqui de lado, caso alguém esteja mandando por comentários, eu vou estar visualizando pelo computador, tá bom? Iris, eu queria que começar falando contigo. é, qual a legislação, qual o embasamento para que regulamenta o 13º salário? Maravilha. Então vamos lá, gente. Papel e caneta na mão agora. Agora a gente vai entrar no conteúdo e saber a base legal é muito importante porque quando a gente tem uma dúvida é lá que a gente consulta. Então é lá que a gente vai ter o nosso guia, né, o nosso direcionamento para saber o que que a lei exige, o que que pode, o que que não pode. Então o 13º salário ele foi instituído pela Lei 4.090 de 1962. Depois veio outra lei que foi a 4749 em 65. E logo depois a gente teve o principal, que foi assim o último que regulamentou o pagamento, que trouxe diversas, que inclusive unificou muita coisa com relação ao 13º, que é o decreto número 57155 de 1965 também. Tá? Então, o principal, assim, ó, quando eu tenho alguma dúvida, eu preciso, né, refrescar a memória com alguma coisa, eu vou direto no decreto 57155, que ali vai ter todas as informações com relação ao que a gente precisa, com relação ali ao que tem da primeira parcela, ao que tem da segunda, quais são as regras, como é que funcionam as médias, tudo isso vai estar ali explicadinho, a gente vai trazer para vocês, mas tudo isso vai estar ali explicadinho. Então, anotem aí, Lei 4.090 de 62, Lei 4749 de 65 e o principal é o Decreto 57155 de 1965.
tá? E antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero aproveitar para dar um beijo pro professor Rodrigo, que está causando aqui nos comentários. Ele é muito querido, gosto muito dele, então um beijo pro tio Rodrigo, adoro os causos que tu faz. E para a professora Fran, que está dando corda para ele aqui também, aqui nos comentários, que é uma linda, uma querida, super amiga. Então, ó, beijão para vocês. Então, vamos continuar. Beijo, Rodrigo. Beijo, Fran. Sejam bem-vindos. Fran é um amor. Rodrigo nem se fala, né, amiga? É verdade. Pois é. Então, surge muitas dúvidas, Iris. Eu vejo, quando eu abro uma caixinha de perguntas, até mesmo você, a respeito do pagamento da primeira parcela, da segunda parcela. Então, assim, o pagamento da primeira parcela, qual o período assim que tem que ser pago a primeira parcela? Do primeiro adiantamento. Isso, a primeira parcela, ela tem que ser paga entre fevereiro e 30 de novembro, tá? Então, esse é o período de pagamento do adiantamento. E aí eu trago um alerta junto, tá? A gente vai falar da questão de pagamento em parcela única, mas já adiantando, a legislação, ela exige 2 parcelas. Então, a primeira parcela tem que ser entre fevereiro, 1º de fevereiro, até no máximo dia 30 de novembro. E aí acontece de muitas vezes o empregado pedir o adiantamento do 13º junto das férias, né? Ele faz aquela solicitação para ter junto das férias. O que acontece? A empresa só pode conceder esse adiantamento se o empregado gozar das férias nesse período, entre fevereiro e 30 de novembro, perdão. Se o empregado gozar em dezembro, passou do prazo. Se for em janeiro, não tem previsão legal para pagamento do adiantamento do 10º em janeiro. Tá? Então tem que ser entre os meses de fevereiro e os meses de novembro. Esse que é o prazo para pagar a primeira parcela do 10º. Iris, existe um período para o empregado solicitar esse adiantamento da primeira parcela nas férias? Ou ele pode solicitar a qualquer momento? Não, ele tem, pela lei, ele tem que solicitar até 15 dias antes do término do período aquisitivo dele. E aí, se ele fizer nesse prazo, aí a empresa tem que acatar. Porém, se ele pode, né, vir a pedir depois desse prazo, aí passa a ser uma opção da empresa. Aí a empresa não é obrigada a acatar, e aí vai de acordo, se a empresa quiser, tudo tranquilo, ela pode fazer o pagamento, não é porque ele não fez o pedido dentro desse prazo que a empresa está proibida de pagar, ela só não está obrigada. Uhum. Entendi. Então, eu vou estar, a gente vai estar intercalando as perguntas, eu vou começar a visualizar. Você consegue visualizar caixinhas também de perguntas ou não? Consigo. Pronto. A parte, essa parte da suspensão a gente vamos falar mais para frente, né? Porque tem outros... Pode ser? Ou pode... Claro. Você que manda. Uma dúvida que eu vi aqui, que não tá... Iris, acontece muito de surgir uma dúvida sobre o empregado faltar o período do mês todinho. Esse período que ele está afastado, ele não foi trabalhar, teve esse período das faltas, esse período, ele conta como um período aquisitivo ou ele não tem direito a esse período? No caso, seriam faltas injustificadas, né? Isso, no caso das faltas injustificadas. Tá. Então, gente, o que acontece? Para que o empregado... o 13º, ele é adquirido mês a mês. O empregado precisa trabalhar o mês para adquirir o direito àquele AVO, né? Que o AVO do ano, né? O 13º dividido por 12 dá um AVO. Então, para ele ter direito àquele AVO, ele precisa trabalhar. Se ele trabalhar menos de 15 dias, tiver menos do que 15 dias trabalhados, e nesses 15 dias conta o DSR também, conta fim de semana, se ele tiver menos do que 15 dias trabalhados, ele não vai ter direito a esse AVO. Então, vamos supor um empregado que já foi admitido lá em 2020, e esse ano ele faltou o mês de março. Ele teve 20 dias de faltas no mês de março, e depois ele não falta mais. Ele vai ter direito a 11 dozeavos de 13º. Considerando que ele não foi desligado no ano de 2021, tá? E que não teve mais falta, não teve suspensão, não teve nada. Então, considerando isso, que num mês ele não atingiu ali
mínimo de 15 dias para adquirir o avo, ele vai ter 11 12avos de direito de 13º. Mas se ele faltar menos, né, ele tiver 20 dias trabalhados, 15 dias trabalhados, aí ele adquire aqui o direito àquele avo. E aqui eu trago um alerta para vocês. Tem muitas pessoas do DP que consideram um mês sempre com 30 dias, mas não é. Tem meses com 31 dias. Então, às vezes, o empregado ele é admitido, por exemplo, no dia 16, e um mês tem 31 dias. Ele vai ter direito ao 13º, aquele avo de 13º. Então, tem que cuidar com isso, tá? Se eu não me engano, até o dia 17, se contar de 17 até 31, dá 15. Então, ele também tem direito ao 13º, tá? E isso vale para as faltas também. Se num mês de 31 dias ele tem 15 dias ou mais trabalhados, tem que considerar os 31 dias nessa contagem para ele ter direito a esse avo de 13º. Muito bem mesmo. Porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso e à questão das faltas não injustificadas. Eu mesmo lá no início, quando eu não tinha tanto conhecimento, me surgiu uma dúvida a respeito disso que eu tive que ir procurar para saber. E muitos dos meus colegas na época não sabiam se tinha ou não. Então é bastante interessante. Por isso que eu trouxe aqui, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas também, de outras pessoas. Sim, com Vamos certeza. Vá, mande uma aí para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês estão gostando da live? Da live, compartilha com as amigas. Estou vendo pouquíssimas pessoas, então manda para a sua amiga do DP, para o seu amigo, para estar conosco nesta noite. A Vanessa perguntou assim: a DCTF Web deve ser enviado anual ou só em janeiro é anual das 100 movimento? Eu acho que aqui não é relacionado a 13º, né? Posso adivinhar? Não estou conseguindo. Como fica a DCTF décimo? Aqui já é outra pessoa, Vanessa. A Amanda Fidelis, ela perguntou se no 13º entra quebra de caixa. A quebra de caixa, ela entra proporcional às médias. No caso, se é pago mensalmente, vai ter incidência das médias, né? Nas médias referente à parcela. E no caso, não vai ser o total, e sim a média dos últimos 12 meses da quebra de caixa. O Ale Carreira está pedindo para a gente comentar sobre como fica o 13º para quem teve contrato suspenso. Aí acho que a gente já pode falar quem teve contrato suspenso, quem teve contrato reduzido. Queres que eu traga ou você quer falar sobre isso? Pode começar que eu complemento. Então tá. Gente, com relação a isso, tanto para as férias quanto para 13º, no ano passado saiu uma nota técnica do Ministério, que é o antigo Ministério da Economia, né? Na época Ministério da Economia, que essa regra ainda está válida, tá? Então, para 13º, o que acontece? Redução não interfere em nada. O empregado continuou trabalhando, ele vai ter direito a todos os avos e com base no seu salário integral, como se ele não tivesse tido contrato reduzido, como se ele tivesse trabalhado normal o ano inteiro, tá? Então, o fato de redução não tem interferência no 13º. Já a suspensão entra a mesma regra da questão das faltas que a gente comentou já com vocês. Se o empregado teve 15 dias ou mais trabalhados dentro do mês, ele tem direito àquele avo. Se ele teve 15 dias ou mais suspenso dentro do mês, aliás, ele não chegou a alcançar 15 dias trabalhados, aí ele não vai ter direito àquele avo. Então tem que ir fazendo a verificação mês a mês. Provavelmente o teu sistema vai fazer isso corretamente, mas a gente tem que saber verificar, tá? Então tem que fazer essa contagem mês a mês. Conta até o dia 31, como eu comentei com vocês, tá? Então pode ser até, inclusive, que um empregado que foi suspenso durante 30 dias, de julho a agosto, que são 2 meses, que tem 31 dias, pode ser que ele tenha todos os 12 avos de 13º, porque tem que considerar os meses com 31, tá? Então tem que fazer essas continhas mês a mês
e ver se ele tem direito. Se foi um empregado aí que teve mais dias, né, 60, 90 dias de suspensão, usou todos o período de suspensão, aí ele não vai ter direito a esses avos de 13º do período que ele ficou suspenso. Mas assim, complementando, caso a empresa queira pagar, ver que o empregado está saindo no prejuízo, ela pode sim estar efetuando o pagamento desses avos que foram, que estavam no contrato de suspensão. Né, Isso, perfeito. Não há nenhum impedimento. É opcional, a empresa tem esse direito, ela pode pagar o 13º integral mesmo para empregado que ficou suspenso. O único alerta é, se ela teve mais de um empregado suspenso e ela quiser pagar integral para um, ela tem que pagar para todos, para não ter problema, né? Não ter caracterização de discriminação entre os empregados. Então, ela teve 10 empregados suspensos e quer pagar 13º integral, ela vai ter que pagar integral para os 10. Ou paga integral para todos, ou paga proporcional para todos. Aí vai a critério do planejamento aí da empresa. Isso mesmo. Então, deixa eu dar uma... Sara pergunta. Quando o funcionário está afastado por auxílio-doença, recebe o 13º integral? Então, Sara, para o pagamento do 13º para os empregados que se encontram em auxílio-doença, a empresa vai pagar o proporcional aos meses em que o empregado trabalhou até o 15º dia, onde ocorreu o seu afastamento. Por exemplo, ele se afastou, digamos, até 15, o atestado dele foi até 15 de junho. Junho são 30 dias. Então, a partir do dia 16 de junho, ele já começa a ser pelo INSS. Mas do dia 1º de janeiro a 15 de junho, é a empresa que é responsável pelo pagamento do 13º, totalizando, assim, uma parcela de 6 meses, se eu não me engano. De 6 a 6 meses. Um avo de 6, 12 avos. Não é isso, Iris? Isso aí. Eu acho que eu não consigo colocar na tela. A Ruli Farias, ela perguntou assim, a empresa pode pagar em 2 vezes a primeira parcela antes do prazo máximo? Depende. Legalmente, não. A previsão legal são 2 parcelas. Não tem previsão de parcelamento disso. Mas existe a possibilidade da empresa pagar 13º em mais parcelas, se isso estiver previsto em convenção coletiva ou em acordo coletivo de trabalho, tá? A convenção e o acordo coletivo, eles podem flexibilizar muita coisa na norma trabalhista e, inclusive, pode ser uma vantagem para a empresa que quer fazer um planejamento diferente, né? Que quer ter seu financeiro mais planejado com relação a parte trabalhista. Então, se tiver previsão em acordo ou convenção coletiva, convenção particularmente eu nunca vi, tá? Essa possibilidade de parcelar o 10º em mais vezes. Mas num acordo coletivo, sim, é possível, e aí a empresa pode fazer dessa forma. A CLT só proíbe que o acordo coletivo, ele interfira no valor nominal do 13º, que o valor nominal é o quê? É o salário de dezembro. E aí, na última parcela, que é paga em dezembro, é feito o pagamento com relação a esse salário atualizado. Mas a CLT não proíbe que a convenção coletiva ou o acordo coletivo aumentem o número de parcelas. Então, só nessa situação, se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva, a empresa pode fazer em mais parcelas. Se não tiver nada previsto, são 2, não é uma, não são 3, não é mais. São 2 parcelas o que tem previsto na legislação. A primeira entre fevereiro e novembro e a segunda em dezembro, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. Quer que eu fale agora com relação à parcela integral, Elifran? Pode falar. Então, já vou aproveitar e engatar aqui e falar com relação ao pagamento integral do 13º, que inclusive muitas empresas têm essa prática de já no dia 30 de novembro pagar o 13º de forma integral. O que acontece, gente? Como eu comentei aqui agora, a previsão legal é para que seja pago em 2 parcelas, não é em até 2, são 2 parcelas. Isso é o que a gente tem previsto em lei. Aí a gente tem no Manual de Orientações do E-Social
uma possibilidade de que ela não se trata de um pagamento integral do 13º. Ele se paga de um adiantamento no valor líquido. Porque o que a gente tem previsto em lei é que o adiantamento ele vai ser pago em 50% do salário. A lei não fala nem de remuneração, ela fala 50% do salário do empregado. Isso é pago no adiantamento. Mas aí a empresa tem a possibilidade de adiantar o valor líquido total. O que seria isso? A empresa tem que pegar o salário do empregado, abater os encargos, INSS e imposto de renda, se tiver, e verificar qual que é o valor líquido. Esse valor líquido que ela vai pagar na primeira parcela, tá? Porque daí na segunda parcela, quando for feito o cálculo da segunda parcela, vai vir o valor lá do 13º, vai descontar o adiantamento, descontar o INSS, descontar o imposto de renda e o líquido vai ficar zerado. O que acontece se a empresa pagar o valor bruto de adiantamento? Vai chegar novembro, ela vai ter desconto de INSS e imposto de renda que a empresa vai ter que arcar. Porque ela não pode pedir para o empregado devolver esses valores, ela já pagou. Então, ela vai ter que arcar. De um jeito ou de outro, a tributação, a legislação tributária exige que INSS e imposto de renda sejam feitos em dezembro. É o fato gerador do 13º salário, tá? Então, a tributação tem que ser feita ali. Se fizer o adiantamento do valor bruto, a empresa vai ter que arcar com os encargos. Então, o empregado a empresa tem que fazer os cálculos para adiantar o valor líquido. E eu não recomendo, tá? Sinceramente, assim, já fiz muita análise com relação a isso. Eu não recomendo que a empresa tome essa prática. Se a empresa quiser pagar tudo ali próximo, paga o adiantamento no dia 30 de novembro e o líquido no dia 1º de dezembro. Pronto, não vai ter problema. Só que pensando pelo lado de nós, né, pessoas que estão no departamento pessoal, no operacional, gente, pensa comigo. A gente vai ter que fazer a folha de 13º, aqui o adiantamento, engatado com a folha de pagamento, e em dezembro tem férias coletivas, tem correria, tem que avisar sindicato, tem que avisar Ministério do Trabalho, tem E-Social e DCTF-Web de 13º, o prazo é 20 de dezembro, não pode entregar lá em janeiro, é correria. Então pensa pra gente ter que fazer o adiantamento, a folha, e ainda já na sequência já fazer de novo um recibo, né, fazer todo um cálculo de 13º para que o recibo saia zerado, só para gerar os encargos. Pra gente, não vale a pena fazer, tá? Tudo bem que eu sei que não é a gente que decide, mas o que eu faço com os meus clientes? Eu falo para eles assim, ó, olha, existem muitas empresas que têm essa prática de pagar de forma integral. Eu não recomendo, porque a legislação determina em 2 parcelas e tá aqui a base legal. E eu dou os primeiros artigos ali do decreto 57155, de 65, tá? Aí a empresa toma decisão. A maioria, por aqui pelo menos, decide fazer o pagamento mais espaçado. Eles vão deixar a segunda parcela para pagar mais lá próximo do prazo. Então, por mais que não seja a gente que tome esse tipo de decisão, a gente também pode dar a nossa opinião e mostrar para eles o porquê que não é vantajoso fazer necessariamente do jeito que eles estão pensando, né? Então, eu penso que cabe muito a nós, do departamento pessoal, orientar as empresas. A gente tem influência direta nas relações de trabalho, que depois podem se tornar em ação judicial ou não, dependendo de como foi lidado. A gente tem influência direta no financeiro da empresa. Então, a gente precisa também ter voz e expressar, assim, qual que é a nossa orientação, qual que é o nosso... com um embasamento legal, mas qual que é o nosso posicionamento. Se mesmo assim a empresa quiser fazer o pagamento integral, ok. Aí você segue, faz o pagamento líquido, né, do líquido, e depois gera folha para gerar os encargos, tá? Essa que é a minha recomendação. Isso mesmo. Aqui mesmo o pessoal não tem o costume de pagar em parcela integral. Geralmente sempre pede o adiantamento e faz a segunda parcela. Em relação ao E-Social, como você falou, do E-Social e tanto da DCTF Web, feito esse adiantamento, várias informações do adiantamento na folha de novembro. Quando for lá em dezembro, nós temos que enviar, caso haja essa antecipação em uma única parcela, temos que enviar a folha do 13º, que a folha do 13º tem que ir para o E-Social, onde vai estar a informação do adiantamento do valor líquido, onde vai abater tanto o INSS
e o imposto de renda, como você falou. Então, assim, os prazos, assim, temos o prazo da folha de novembro, que é até o dia 15. Eu não sei se esse mês de dezembro, dia 15, deixa eu conferir, cai dia útil, cai dia útil. Numa quarta-feira. Então, dia 20 já temos que terminar, dia 15 temos que estar terminando a folha de novembro. Dia 20, temos até dia 20 de dezembro para enviar o E-Social e enviar a DCTF para estar recolhendo. E sim, o dado previdenciário da DCTF Web, o vencimento é dia 20. Então, a gente tem que se programar antes para não mandar no dia para o cliente, né? Porque impacta. Tem muitas empresas que têm um valores consideráveis de contribuição previdenciária. Então, assim, nós não vamos deixar para mandar no dia do pagamento. Então, tem que ter toda uma programação, tem que ter todo um estudo para poder estar enviando tudo no prazo e estar mandando para o cliente no prazo corretinho, como a gente faz com a folha de pagamento, né? Exatamente. E agora que a gente falou aí de E-Social e de DCTF Web, queria aproveitar esse gancho, que eu já vi que teve gente que perguntou ali na caixinha, eu não peguei o nome, mas perguntou se esse ano a gente precisa enviar GFIP de 13º, sem movimento, ou se só DCTF Web. Então eu já vou aproveitar e falar assim, gente, empresa não tem movimento, ou só tem Prolabore, não precisa fazer nada de 13º esse ano, absolutamente nada. Essas empresas estão, livres, leves e soltas. Por quê? A DCTF Web já substituiu a parte previdenciária da GFIP, e a GFIP de 13º, ela é exclusivamente previdenciária, ela é só de informações para a Previdência, então a DCTF Web já fez essa substituição. E para E-Social e 13º não existe a folha anual, né, o período anual sem movimento, não existe obrigação de fazer essa folha. Se você não envia nada, já fica entendido que não havia movimentação, que não tem empregados nessa empresa, tá? Então, quem só tem Prolabore, contribuinte individual, quem não tem empregado na folha, ou empresas que são sem movimento, não precisam fazer absolutamente nada relacionado a 13º. E as que têm empregados não precisam se preocupar com a GFIP de 13º também, porque ela não sai FGTS. FGTS de 13º sai nas competências que a gente informa. O adiantamento, se for pago em novembro, vai ser na GFIP mensal de novembro, e a segunda parcela vai ser na GFIP mensal de dezembro. Na GFIP de 13º é só previdenciária. Então, mesmo que a empresa tenha empregados, não precisa fazer GFIP de 13º. Vai fazer GFIP normal, novembro, dezembro, e vai fazer E-Social novembro, com as informações do adiantamento, e folha anual, período anual, com as informações da segunda parcela. Lembrando, né, frisar muito isso, que a gente está acostumado que GFIP pode enviar até janeiro, né? Então, vamos frisar. E-Social período anual e DCTF Web período anual, o prazo de envio é 20 de dezembro. Então tem que enviar antes, fechar antes, para, como a Alifran falou, mandar essa guia com antecedência para o cliente, pelo menos aí no máximo dia 15, tá enviando para o cliente, porque vence no dia 20 o DARF previdenciário também. Exatamente. E dia 20 também tem a contribuição para o DARF previdenciário da competência novembro também, né? Então já é um impacto altíssimo para o financeiro da empresa. Então, assim, a empresa precisa estar se programando para estar com o seu caixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta. Rosilene pergunta: temos que dar o contra-cheque da primeira parcela do 10º ou só entregamos na parcela final? Sim, se você fez o adiantamento, você entrega o contra-cheque, sim. Até porque, caso a empresa não faça depósito bancário do pagamento, tem que recolher a assinatura, tanto no extrato como no contra-cheque. Então, sim, você tem que dar o contra-cheque, sim, da primeira parcela e da segunda parcela também. Isso mesmo. E não só por questão de recolhimento de assinatura, mas porque o empregado tem que estar ciência do que significa o que ele está recebendo, né? Então ele tem que ter sim um descritivo do que a empresa está pagando para ele que ele também saiba que os direitos dele estão sendo cumpridos. Pati pergunta: boa noite. Quais as rubricas tem que considerar para as médias do 13º salário?
hora extra, DSR, periculosidade, insalubridade, quebra de caixa. Essas que são pagas todo mês, assim, ou esporadicamente, que ocorreu no decorrer do ano. Por exemplo, se no mês de julho teve umas férias, ou hora extra, e nessas horas teve a incidência do DSR. Então, esse valor dessa hora extra, desse DSR, vai fazer-se em média para o cálculo tanto da primeira parcela como da segunda parcela. É isso? Isso mesmo. O Alexandre está perguntando assim, quando o pagamento é feito em abril, como fazer a média? Funcionário recebe comissão. Alexandre, se tu está pagando o adiantamento em abril, tu vai fazer a média das comissões de janeiro a março, vai pagar o adiantamento, depois em dezembro vai fazer a média do ano inteiro, e de janeiro até novembro, vai fazer o pagamento e depois que fechar a folha de dezembro, faz a apuração, vê se ficou valores a pagar ou a descontar. Existe previsão para caso tenha sido pago a maior, fazer o desconto. E aí você ou faz uma folha complementar ou faz isso na folha de janeiro. Eu, particularmente, não vejo sentido em fazer folha complementar. Porque você já vai fazer uma folha em janeiro que tem que ser paga até o 5º dia útil, né? A folha de dezembro, perdão. A folha competência dezembro, que tem que ser paga em janeiro. Então, você já tem que fazer a folha de dezembro de qualquer forma. Eu não vejo sentido em fazer uma folha separada de complemento de 13º. Só se a folha de dezembro já estiver fechada, né? Aí tudo bem. Mas aí, chegando ali no final, que você já tem todos os valores, você vai fazer a apuração e vai ou pagar o que faltou das médias ou descontar caso tenha sido pago a maior. Isso mesmo. Edjane pergunta: o 13º somente a segunda parcela será enviada para a DCTF Web? Sim, a segunda parcela será enviada para recolhimento das contribuições previdenciárias, que no caso é recolhido totalmente, mas você envia o E-Social da parte de novembro no adiantamento e o 13º na competência 12/13 de 2021. Isso, que é o período anual, né? Isso, que é o período anual. Não existe 13 de 2021, existe o período de 2021. A gente sempre faz na competente de janeiro a dezembro, 12 de 2021, mas na 13º é 2021, é anual. Não tem a quebra de 13/2021, não, é só 2021. O Mano colocou: tenha piedade de nós. Ah, gente, não é tão difícil assim. Depois que pega o jeito da coisa. O Kaique está perguntando como que fica o 13º no caso de licença maternidade. A empresa que vai pagar, normalmente. Tá? A empresa faz o pagamento e faz depois ali as compensações do período de 120 dias, né? O 13º ele, da gestante, da licença maternidade, ele é calculado em dias, não são 4 meses, são 120 dias. Então, aí vai calcular esse valor. O teu sistema tem que estar preparado para isso, tá? A gente tem que conferir, claro, mas o teu sistema tem que estar preparado para isso, para fazer o envio dessas compensações da folha com relação à licença maternidade do período anual, tá? Foi bem interessante, Iris, você falar sobre que o cálculo do 13º sobre a licença maternidade é feito em dias e não em avos, porque assim, muita gente tem dúvida em relação a isso. Pegou, por exemplo, a empregada entrou de licença maternidade, passou os 4 meses afastada, no caso de 120 dias, e faz lá e gera a folha de 120 dias. Só que de 4 meses, só que não é de 4 meses, você pega a quantidade de dias no ano e divide para o valor que foi naquele ano. Se a licença maternidade foi proporcional em 2021 e 2022, a licença maternidade dela será proporcional tanto em 2021, do 13º, como em 2022, que terá também impacto lá na folha de 2022, caso ela, por exemplo, entre de licença maternidade agora, né? Perfeito, muito bem observado. E aí, já pegando esse gancho das mamães, estão perguntando aqui com relação às gestantes, né? Que as gestantes estão proibidas do trabalho presencial, elas estão ou em home office ou de licença remunerada. E aí, como é que fica o 13º?
Gente, a Lei 14.151, ela diz que não pode ter prejuízo da remuneração, e se não houver possibilidade da gestante trabalhar à distância, ela fica em licença remunerada, né? Ela está ali à disposição da empresa. Licença remunerada é período, conta como tempo de serviço, conta, ela recebe salário, conta para fins de aquisição de 13º, de férias, de tudo. É como se ela estivesse trabalhando, só que ela não está. Então, vai receber o 13º integral normalmente, tá? Ellen pergunta. Então, 12 de 2021, somente o E-Social e fecha DCTF para gerar o DARF do 13º, é isso? Sim, você envia o E-Social do 13º salário, envia DCTF e faz o recolhimento da contribuição previdenciária. Não envia CEFIP. Para 13º não envia. Isso, não envia. Gente, só para esclarecer, a primeira parcela, ela vai na folha mensal. Então, se você está pagando a primeira parcela agora em novembro, ela vai no S20, no S1200, na folha mensal de novembro, tá? E aí vai ficar lá no E-Social, vai para a DCTF Web esses valores, só que não tem recolhimento de contribuição previdenciária. Por quê? Porque não tem incidência. A primeira parcela só tem incidência de FGTS. Não tem de INSS e nem de imposto de renda, tá? Então, a primeira parcela, ela fica com a folha mensal. A segunda parcela, ela pode ser enviada a partir do dia 1º de dezembro. Não adianta tentar enviar antes, porque você não vai conseguir. A folha mensal é liberada a partir do dia 1º de dezembro e o prazo é o dia 20, tá? E aí a segunda parcela vai no período anual da folha do E-Social. Então vai ter um período específico, que é o período anual do E-Social, e vai ter a DCTF Web período anual. Então vão ser DARFs separados. No dia 20 de dezembro vencem 2 DARFs da competência novembro e do período anual, que é o de 13º, tá? Isso mesmo. Natália, como se calcula o 13º de origem variável? Você responde essa daí, Iris? Vamos como lá. Se calcula, o 13º de origem variável? Tem previsão com relação a quem tem remuneração 100% variável lá no decreto 57155, tá? Então anotem esse decreto para depois dar uma olhadinha, que ele é bem interessante, ele não é tão comprido e vale a pena a leitura, tá? Decreto 57155. Vamos lá, o empregado que tem remuneração totalmente variável, ele vai receber a média da sua remuneração até o mês anterior do pagamento da primeira parcela. Então, se esse orista vai receber a primeira parcela agora em novembro, vai ser feita a média da remuneração de janeiro a outubro. Com base nessa remuneração, você calcula 50%, se for pagar só a metade, e paga o adiantamento. Aí chegamos em dezembro. Dezembro tem o pagamento da segunda parcela. Dezembro, você vai fazer a média de janeiro a novembro do salário dele, vai pagar esse valor, vai descontar o que já foi pago de adiantamento, vai descontar o INSS e vai descontar o imposto de renda, tá? Pagou até o dia 20 de dezembro, fez a transmissão da DCTF Web, tudo bonitinho. Ok. Então agora a gente vai fechar a folha de dezembro. Quando você for fechar a folha de dezembro, você já vai ter o valor dele da remuneração de dezembro. Aí o que você vai fazer? A média, novamente, de janeiro até dezembro, faz a apuração e aí vê se foi pago a mais ou a menos para ele. Se foi pago a menos, você vai pagar um complemento de 13º. Se foi pago a mais, você pode descontar esse valor aí na folha de dezembro, pode fazer na folha de dezembro. Esse é o ajuste que a gente fala, né? O ajuste do 13º. Que daí é quando você não tinha, na época de fechamento do 10º, você não tinha todas as informações. Então você fez o fechamento com base do salário até novembro, aí em dezembro você faz com base no ano inteiro e faz ali o pagamento do complemento ou o desconto, caso tenha sido pago a maior. E isso vale, gente, para horas extras, isso vale para tudo que for variável, para comissões, só tem que verificar porque algumas coisas têm algumas regrinhas diferentes, tá? Por isso que vale muito a pena dar uma lida ali no decreto, que ele vai te dar um bom guia sobre como fazer aí, para onde seguir, quando tem essas situações um pouquinho diferentes.
situações atípicas, né? Isso. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui na caixinha. A Beatriz aqui perguntou, no caso a média de horista divide por 12 ou por 10? Tá? Só para complementar, então, que realmente eu não falei do divisor. Primeira parcela, quando for fazer de janeiro a outubro, divide por 10. Vai fazer de janeiro a novembro, para a segunda parcela, divide por 11 e depois a última divide por 12. Tem que fazer a média do período, tá? Do período que você está calculando. Isso mesmo. Bruna pergunta, tem que enviar DCTF sem movimento em janeiro? Sim, as empresas as sem movimento elas estão obrigadas a enviar a DCTF sem movimento no início da obrigatoriedade, que no caso foi agora na competência outubro, e se postergar sem movimento vai enviar em janeiro de cada ano. Então enviou agora em outubro sem movimento, vai estar enviando novamente em janeiro de cada ano. Pediram para eu repetir o decreto, é o decreto 57155, 57.155 de 1965. Kaique, sobre aquele adiantamento. Kaique, pode solicitar no mês de janeiro o adiantamento da primeira parcela, juntamente com as férias? Não, comentamos sobre isso já aqui. O adiantamento, a previsão legal é do pagamento de fevereiro até novembro. Então, se o empregado for gozar das férias em janeiro, ele não pode pedir o 10º junto. Exatamente. Já falamos mais. Robson pergunta. A primeira parcela 13º não transmite para o E-Social? Transmite sim. Vai a informação do adiantamento na competência de novembro. Você envia lá, quando você enviar, são 2 eventos separados. São duas informações, não são 2 eventos, são 2 informações separadas. Lá na remuneração de novembro vai ter informação das remunerações que foi daquele mês, que foram devidas naquele mês. E mais embaixo ou em cima vai ter a informação do adiantamento, do valor que foi adiantado. Por exemplo, se você adiantou os 50%, vai ter lá a informação do adiantamento. Se o funcionário ganha R$550, um salário mínimo, vai ter lá 550, mais a informação da rubrica do FGTS que foi devido para aquele adiantamento. Vai na folha de novembro, mas com informações separadas. O Maílson perguntou assim, funcionário admitido em julho de 2021. O adiantamento será com base em 5 dozeavos ou 6 dozeavos? Maílson, depende, tá? Via de regra, se você for levar o que está ao pé da letra, a legislação, você vai considerar de julho até outubro para fazer o adiantamento, tá? Para fazer ali o pagamento. Só que o que vai depender? Da data de admissão em julho, porque se ele trabalhou 15 dias ou mais em julho, o mês de julho é considerado. Se ele trabalhou menos de 15 dias, foi admitido lá no final do mês, aí o mês de julho não é considerado, tá? E aí, por que eu falo que se for levar ao pé da letra, vai considerar ali os avos de julho até outubro para pagar o adiantamento e depois para fazer o pagamento de julho até novembro, né? De julho até novembro para fazer o pagamento do adiantamento e o resto vai no 13º. Porque no dia 30 de novembro, quando a gente paga o 13º, ali o adiantamento, ele não vai ter adquirido ainda o mês de dezembro. Então, se for levar ao pé da letra a legislação, a gente tem que pagar a metade do salário até novembro, que é até o que ele adquiriu. Na prática, gente, há muitas empresas, e inclusive eu, tá? Eu vou me incluir nessa, eu faço pagamento até dezembro. Porque eu acho muito mais fácil, não tem que ficar fazendo cálculo ali, verificação. A gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, 80 mil empregados para cuidar, e o que puder fazer para facilitar a minha vida, eu vou fazer. Então é o seguinte, eu faço o pagamento até, considerando todos os avos que ele tem de direito desde a admissão, até dezembro. Eu considero dezembro. Por quê? Porque se você considerar até novembro para o adiantamento e depois dezembro para o 10º,
ele vai receber a mesma coisa, só que em novembro ele vai receber um pouquinho menos, e em dezembro ele vai receber um pouquinho mais. Mas a soma, os encargos, o líquido, tudo vai ser a mesma coisa, vai ser igual, tá? E aí o que acontece? E se o empregado for demitido ou pedir demissão antes do dia 15? Você vai descontar o valor do adiantamento na rescisão dele. Eu, particularmente, não vejo problema com isso, nunca vi fiscalização com relação a isso, e acho que é uma facilidade para a empresa, tá? Mas tem aqueles que preferem e já deixam o sistema configurado para que o adiantamento de empregados admitidos no ano, sejam pagos considerando até novembro apenas. Isso mesmo. Tem um aqui que fala sobre fala sobre o reajuste no 13º. Se o reajuste ocorreu em novembro, o valor do 13º vai ser calculado de acordo com o valor que foi reajustado em novembro. Se o reajuste ocorreu em dezembro, a segunda parcela será calculada, a segunda parcela e mais a diferença que foi o cálculo da competência em novembro. Por exemplo, o empregado saiu a convenção do comércio, que é muito comum. A convenção do comércio está lá R$ 1.120. Aí em dezembro sai o reajuste para 1.150. Então o valor do 13º salário será sobre 1.150, onde será calculada a segunda parcela no valor do 1.150 da diferença, mais a diferença que foi feito de janeiro a novembro. No caso, é proporcional a isso aí. O que conta é o reajuste que ocorreu em dezembro. Né, Iris? Isso aí. Inclusive, eu tenho empresa aqui que a database é dezembro, então é sempre uma correria ficar ligando para sindicato para saber como é que vai ser, se já saiu, se não saiu. Mas, de qualquer forma, se sair no ano seguinte, até é bem importante frisar, gente, se sair no ano seguinte, as diferenças que a gente tem que recalcular para o empregado não é só de salário, não. Tem que fazer a diferença de 13º também e fazer o pagamento na guia complementar, tá? Uhum. Agora não vai existir guia no complementar, né? Aquela 650 do INSS, porque vai sair junto no DARF previdenciário, mas envia o FGTS. Mas ainda tem o FGTS, então da GFIP a gente ainda não se livrou, porque ainda tem FGTS, mas logo a gente chega lá. Ai, não vejo a hora. Eu também não. Tô com vários champanhes aqui, ó, só esperando a entrada do FGTS digital. Estourar tudo. Pois é, essa aqui é interessante. Já fico falando sobre aquela questão dos dias de 30 dias e 31 dias. Já havia sistema configurado para considerar sempre 30 dias. Então está errado? Olha, não é que está errado. O sistema, ele tem que te dar opções, ele tem que te oferecer as possibilidades. Só que a pecinha atrás do computador, que somos nós, é que temos que definir e fazer as parametrizações conforme o nosso dia a dia, conforme a legislação, conforme convenção coletiva, né? Conforme as regras e as particularidades da empresa. Então, assim, o sistema, ele pode ser que ele venha com uma configuração padrão. Mas a gente, quando vai assumir um departamento pessoal, pegar uma empresa nova, ou até quando está fazendo uma revisão, precisa verificar essas parametrizações, tá? Então, assim, vamos pensar um sistema que considera só 30 dias. E um empregado, ele é admitido no dia 17 de julho de 2021. Se ele considerar até o dia 30, o sistema não vai pagar o AVO de julho para esse empregado. Então, o empregado, além de estar sendo prejudicado, a empresa está cometendo, né, uma infração ali, ela está errando, porque ela está pagando um direito a menor desse empregado do que é o correto. Então, a gente tem que considerar essas questões na hora de fazer a parametrização do sistema, tá? Sistema, gente, vai oferecer tudo que for possível oferecer. Cabe a nós saber a legislação, a convenção coletiva e as regras e particularidades da empresa para deixar esse sistema bem parametrizado. Um sistema parametrizado é, assim, ó, mil maravilhas para a gente. Ele faz tudo o que precisa fazer, a gente só faz a conferência básica ali e ele faz os envios. Agora, um sistema mal parametrizado pode ser o nosso pior pesadelo, porque até achar onde estão os erros, as inconsistências, a gente sabe que leva tempo, né?
E também tem a questão das férias também, quando as férias caem no mês de 31 dias, por exemplo, o empregado iniciou as férias dia primeiro e o mês são 31 dias, ele trabalhou aquele mês, aquele um dia do dia 31 ou então o dia primeiro. Então, assim, existe uma particularidade. Eu sempre, assim, coloco para puxar já a informação, mas eu já vi muito sistema que colocou os 30 dias, o empregado trabalhou aquele dia ali e Uhum, ele não recebeu, ficou só o valor das férias e pronto. Mas desde que exatamente. o valor daquele dia que ele trabalhou, o mesmo ocorre com rescisão. Rescisão, se uma rescisão acontecer no mês de 31 dias, eu não vou calcular com 30 dias, eu vou calcular com 31 dias. Férias, admissão, é uma proporcionalidade, não é? Exatamente, exatamente. A gente tem que levar em consideração que tudo que a gente faz nas configurações de sistema, nas folhas, tudo que a gente faz aqui no departamento pessoal tem que refletir a realidade. Princípio do direito do trabalho, primazia da realidade. O que acontece no dia a dia se sobrepõe com relação, né, à documentação. Então, assim, gente, vamos respeitar a realidade. Se na realidade aquele mês tem 31 dias, temos que respeitar que ele tem 31 dias. Se ele tem 28 ou 29 dias, temos que respeitar que ele tem essa quantidade de dias. E não fazer tudo sempre 30 de uma forma fechada, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre, pensar assim, se o que a gente está fazendo está refletindo e condizendo com a realidade. Exatamente. Acho que todas as perguntas que tem aqui na caixinha já foram, de uma forma ou de outra, já foram É, respondidas. Então, nos comentários. Então, assim, gente, a gente já está chegando ao final da nossa live. Foram praticamente 60 minutos de muito conteúdo compartilhado. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, Iris, por ter você aqui novamente. Foi um prazer grande mesmo ter você aqui. Ter todos vocês nessa noite de quinta-feira. Já são 9h34 e todos aqui temos 88 pessoas que estão dispostas a aprender, a adquirir conhecimento. Isso é muito bom. Isso vai para a vida profissional enriquecedora, porque assim, tem muitas obrigações novas, que é social, DCTF, mas existe já a parte do 13º que já vem sendo muito, mas tem muita gente que está iniciando, que tem dúvida. Eu mesmo, quando eu iniciei no departamento pessoal, eu iniciei, acho que não sei se foi em setembro ou foi em outubro, meu Deus, eu não sabia nossa. nada de 13º. Lá em 2014, que não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada. Então, assim, não tinha colegas para trocar ideia. Hoje em dia o network é muito grande. Hoje a internet ele possibilitou a gente ter contato É com pessoas verdade. que sabe que assim que já estão há mais tempo no departamento, que tem uma certa experiência, que antigamente não tinha. Eu mesmo quando eu entrei, eu não sabia fechar uma folha de 13º salário, não vou mentir. Uhum, Eu uhum. enviei, para ter noção, eu enviei a GFIP do 13º em janeiro, que eu vi por acaso que eu estava procurando, estudando, né? Que na parte inicial, sempre muito curiosa, aí eu vi, tem que enviar a GFIP do 13º. Aham, não, mas Mas é. enviando para os clientes com juros e multa, ter que pagar esse valor para os clientes. Ai, por que você não mandou no dia? Eu não Ai, sabia. passou, desculpa. Não, mas é bem assim, gente. Quem me acompanha aí, que já viu eu falando um pouquinho da minha trajetória em outras lives, sabe que eu, quando assumi o departamento pessoal, eu não sabia nem onde que encontrava o aplicativo do Caged, gente. Assim, eu nunca tinha enviado um Caged na vida. Eu aproveitei que a pessoa do suporte do sistema, que na época eu tinha o sistema da SCI, ele foi me dar um treinamento que eu tinha recém assumido o departamento. Eu já aproveitei e perguntei para ele assim, aonde que eu baixo o Caged? Como é que eu faço esse trem? E ele me ajudou ali, gente, porque senão, nossa, eu tava até hoje tentando descobrir como é que fazia. Não, o pessoal do suporte, o pessoal do sistema, eles são uns anjos na nossa vida. Gente, vocês precisam valorizar o pessoal do suporte. Até um É dia você verdade. estava falando com o menino da Domínio, o quanto de sufoco eles estão passando, principalmente nesse momento de transição, de mudança. Então, assim, tenham paciência, tenham um carinho todo especial, É porque eles estão verdade. aqui para nos ajudar, e isso é muito bom. Quantas e quantas vezes eles nos ajudaram, passaram o seu conhecimento orientado de forma correta, como a gente deve fazer. Então, assim,
Gente, vamos valorizar o pessoal que trabalha no suporte dos sistemas, porque eles são uns guerreiros. Principalmente agora. Gente, não é de Deus, não é de Deus. É verdade, é verdade. E Pois vamos é. embora então, que amanhã tem mais DCTF Vamos. Web para entregar. Vamos. Obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. E quinta-feira estaremos de volta novamente na nossa quinta TDP. Dessa vez falando sobre saúde e segurança no trabalho com um convidado super especial. Tá bom? Forte abraço. Tchau, Iris. Tchau, pessoal. E Tchau, até gente. quinta-feira. Tchau. Boa noite. Boa noite.